tenente-coronel no centro da cena de uma morte que se acreditava naquele momento ser resultado de um suicídio. De Gisele Santana, mulher do oficial da PM. Os policiais que chegam ao local são todos de patente inferior, algo significativo na rígida hierarquia da Polícia Militar. O que você vai ver agora é o passo a passo desde a chegada dos primeiros militares até a liberação da cena do crime pelos peritos. Tudo pelas câmeras corporais dos PMs, essenciais para a investigação policial. O mandado de prisão foi cumprido onde? No meu apartamento, na Rua Roma 673, apartamento 156D, Jardim Augusta, São José dos Campos. A Gisele nunca apresentou nenhum comportamento que suscitasse qualquer proposta suicida. Eu jamais imaginaria que ela seria capaz de tirar a própria vida. Então você abriu de dentro do box, praticamente. Sim, doutor. Você lembra bem, o tenente-coronel Geraldo Neto diz que não usou a hierarquia para entrar no apartamento e tomar banho. Mas o que as câmeras provam é justamente o contrário. Perfeito. Senhor, foi apresentado ao senhor uma cópia do mandado de prisão? Sim, o capitão Fábio Schelles leu para mim o mandado de prisão no momento que eles chegaram no apartamento. Que mostra que mais pessoas, além do desembargador e das policiais militares que fizeram uma faxina, estiveram no apartamento. Então são mais 3 policiais que apareceram ali nessa cena, no apartamento onde a Gisele morreu. O oficial responsável chega ao condomínio às 8h14. É um tenente. Ele conversa com um bombeiro. Às 8h19 chega ao 27º andar e encontra o tenente-coronel Geraldo Neto. O oficial vai até a sala onde o socorro a Gisele está em andamento e depois recebe a arma encontrada na mão da soldado ferida, mas ainda viva naquele momento. Geraldo Neto é visto a todo momento ao celular. O tenente pede que ninguém mais suba ao andar para reduzir a circulação de pessoas. Ele pede apoio ao helicóptero Águia e ordena que após a retirada de Gisele, ninguém mais entre no apartamento. Às 8h52 chega um capitão, superior ao tenente, mas ainda com uma patente mais baixa que o tenente-coronel. Ele pede que seja acionado alguém de patente superior para conduzir a ocorrência. Às 8h58, Geraldo Neto começa a dar a versão dele do que teria acontecido. Às 9h07, o tenente pede para que Neto se vista para passar por uma avaliação médica e ir para a delegacia. Eu fiz isso na reconstituição, inclusive. Aí eu vi ela caída no chão, foi colocada uma boneca lá no dia da reconstituição, uma boneca loira. E eu chorei bastante, inclusive nesse momento, que me veio a imagem exatamente como aconteceu na cabeça. Dia 18 de fevereiro, 9h07 da manhã. O tenente-coronel Geraldo Neto está sentado, sem camisa, e se levanta com a chegada do desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan. Geraldo Neto, então, tenta entrar no apartamento, sendo barrado pelos policiais militares presentes, que informam que o local está sendo preservado. Às 9h18, Neto fala para o desembargador que vai tomar banho e trocar de roupa. Um dos policiais militares diz para ele colocar apenas uma camisa e uma calça para irem à delegacia. Neto então ressalta que vai tomar banho. O soldado da PM reforça que a ordem que recebeu é para preservar o local. O marido de Gisele ignora, entra no banheiro e toma banho. Um dos PMs então questiona Geraldo Neto, que anteriormente havia dito que estava no banho no momento do disparo. O tenente-coronel responde que mal conseguiu tomar banho, pois escutou o barulho do tiro e vestiu a primeira bermuda que viu. Os 2 militares ficam inconformados com a conduta e falam com o capitão, que os orienta a registrar a conduta do oficial no boletim de ocorrência. O coronel retorna ao corredor, vestindo camiseta cinza, calça jeans e tênis preto. Nesta imagem, o tenente-coronel segue para o apartamento, acompanhado do desembargador para quem ligou. Ele diz que vai tomar banho. O oficial informa que ele não poderá entrar, mas não é obedecido. Um cabo manifesta preocupação. Ele vai fazer resudográfico antes, né? Vai deixar ele tomar banho e tudo. Se tomar banho, vai perder tudo os bagulho na mão, se referindo aos vestígios de pólvora. E a conversa dele tá estranha. É tenente-coronel, né? Porque se fosse um paisano, a gente já arrasta pra perto. O tenente fala o que viu diferente do normal. Quando você sai e vê alguém com um disparo, você não abaixa e pega o armamento? Você não vê a pulsação? O capitão responde: você tenta socorrer, né? Se for um ente querido, você até se suja.
O oficial responsável pelo local deixa claro que a patente de Geraldo Neto influencia diretamente nas decisões tomadas. Ele tá querendo tomar banho aqui, querendo trocar de roupa. Eu preciso que alguém acima venha, porque se fosse uma ocorrência comum, a gente não deixa tomar banho por causa do residográfico e tudo mais, entendeu? Eu não tenho como virar para um coronel e dizer que ele não vai tomar banho. Ele tá com um desembargador aqui no local, entendeu? O cara ligou para um desembargador. Não é estranho? O oficial, então os oficiais, os agentes estavam também identificados, é isso? Sim, doutor. Estava o coronel Azaca, que é o comandante da corregedoria, o capitão Fábio Schelles e mais outros policiais que eu não me recordo o nome. Era essa a visão que o tenente-coronel teria se abrisse a porta do banheiro após o estampido. Segundo a polícia, com árvore de Natal ali ou não, Geraldo Neto não teria como ver o corpo de Gisele no chão da sala, como afirmou que fez em depoimento. O marido da soldado, que agora está preso acusado de feminicídio e fraude processual, participou da reconstituição do crime no dia 2 de março. Às 9h37, chega mais um conhecido do tenente-coronel Geraldo Neto, o coronel Gonzaga. E esse coronel determina que todos os militares se afastem, ficando apenas ele, o tenente-coronel Neto e o desembargador. Diz primeiro que iriam ao Hospital das Clínicas e depois resolveriam as demais questões da ocorrência. Às 6h, 3 policiais militares foram ao apartamento fazer uma limpeza. Elas ficaram lá até às 6h50. 20 minutos depois, às 7h09, outros 2 policiais militares foram ao apartamento acompanhados dos seguranças do condomínio. Eles ficaram por lá cerca de 40 minutos. Às 9h36 da noite, o tenente-coronel Geraldo Neto voltou ao apartamento acompanhado de 2 pessoas, entre elas um policial militar, o cabo Rodrigo. 10 minutos depois, saem carregando diversas roupas. Eles retornam ao apartamento mais 4 vezes. O último registro é das 10h46. O senhor teve a oportunidade de se consultar com o advogado após a prisão? Sim, eles me autorizaram a ligar para o meu advogado. Perfeito. O senhor conseguiu comunicar a algum familiar a prisão? Sim, a minha filha e a minha irmã. Neto disse que no dia 18 de fevereiro acordou, arrumou a cama e se ajoelhou para orar. Depois ele foi até a suíte onde dormia a Gisele, bateu na porta e entrou, já que ela não respondeu. Segundo o tenente-coronel, a esposa estava sobre a cama mexendo no celular. Ele então teria dito: "Amor, bom dia. Eu pensei direitinho. Se eu fosse agir pela emoção, eu ficava casado com você o resto da vida. Mas eu não posso agir pela emoção. Eu tenho que agir pela razão. Eu acho melhor a gente se separar mesmo." O interrogatório que você vai ver agora foi prestado na última quarta-feira nesta delegacia no centro de São Paulo, logo depois da prisão do tenente-coronel. Diante de tantas provas, alguns policiais chegaram a pensar que ele confessaria. Mas o que se viu nas palavras dos próprios policiais foi um homem frio, enchendo de detalhes uma história difícil de acreditar. O oficial da PM tentou convencer os policiais de que ele não tinha ciúme doentio da soldado Gisele Alves Santana e que ele, sim, queria o divórcio. O senhor passou por atendimento médico, passou pelo HPM? Passei pelo HPM e fiz lá o exame de corpo de delito. Ok. Após a comunicação da prisão do senhor, por onde o senhor passou? Até o recolhimento ao presídio militar Romão Gomes. Eu fui conduzido cordialmente pelos policiais até o estacionamento do prédio, onde eu tenho apartamento. Embarcamos na viatura do corregedor e viemos para São Paulo. Daí, quando chegamos em São Paulo, primeiramente passamos na corregedoria, onde assinei alguns documentos. Daí, da corregedoria, seguimos até o 8º DP, onde eu fui ouvido pelo delegado Dr. Lucas, que é o presidente do inquérito policial civil. E de lá, do 8º DP, aqui em São Paulo, a gente foi para o Hospital da Polícia Militar fazer exame de corpo de delito. E do Hospital da Polícia Militar, nós viemos aqui para o Presídio Militar Romão Gomes. Eu tenho um gasto enorme aqui para ficar vivendo essa subvida aqui que eu estou vivendo. Eu falei, olha, eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa, mas os gastos que eu estou tendo aqui, a gente vivendo como 2 estranhos no apartamento, porque você dorme lá no quarto, na suíte com a sua filha,
Eu saio para trabalhar de manhã, você está dormindo, eu volto. Muitas vezes você já está com ela no quarto trancado, se já não dormiu, está prestes a dormir. Há quanto tempo estava essa questão dos quartos separados? Você já não tinha esse relacionamento? Desde o final de julho, doutor. Final de julho, comecinho de agosto. Neto contou que Gisele se levantou e o empurrou, dizendo: já que você quer se separar, some daqui. De acordo com o tenente-coronel, ela bateu a porta com força e ele ficou para fora. Na versão contada na reconstituição, o marido da soldado disse que foi até a área de serviço, pegou sua toalha e entrou no banheiro. Neto disse que enquanto tomava banho, ficou refletindo sobre a separação e que isso não durou mais que 1 minuto. O tenente-coronel contou que de repente ouviu um barulho muito forte e imaginou que Gisele teria batido alguma porta. Ele então saiu, deixando o chuveiro ligado, com a porta um pouco aberta. Disse que viu a cabeça de Gisele no chão e uma poça de sangue em volta. Diante da cena, o tenente-coronel contou que vestiu sua bermuda, pegou seu celular e chegou mais perto do corpo. Ele alegou que viu a arma caída, não empunhada, e que não tentou socorrer a esposa, pois não havia nada que pudesse fazer. Alguma reclamação em relação ao tratamento recebido em algum desses locais? Quanto aos policiais, não, excelência. Foi um tratamento muito educado e cordial. Somente quanto à imprensa no local, que eles estavam... Eu estava me sentindo constrangido com a quantidade de repórteres e pessoal na imprensa na frente da delegacia, da corregedoria. Geraldo Neto disse que na sequência destrancou a porta do apartamento e saiu. Ele contou que ali ligou para 193, 192 e 190 nesta ordem. Depois telefonou para o seu superior e para o amigo, que é desembargador. Na reconstituição, Neto disse que manteve uma distância de 1,5 metro de Gisele e que depois se sentou no chão do corredor para aguardar o resgate. De acordo com o tenente-coronel, assim que os socorristas saíram com a soldado, uma moça que ele não soube precisar se era da Polícia Civil ou da Corregedoria, mediu a pressão dele, que estava bastante alta, e o orientou a tomar um banho quente. No inquérito policial, consta que pelas imagens analisadas, não foi possível determinar o momento em que Neto foi assistido por policiais à paisana que o teriam orientado. O senhor recebeu alimentação? Recebi, eles me deram uma marmita, mas eu confesso que eu não consegui comer. Analisando as respostas do questionário, não constou arma apreendida? Não houve apreensão de arma do senhor? Teve apreensão de uma arma no dia que a minha esposa cometeu suicídio, porque ela se suicidou com a minha arma no meu apartamento no Brás, onde nós morávamos, no dia 18 de fevereiro. Aquela arma foi apreendida. Hoje, nenhuma arma apreendida? Não, porque eu não tenho nenhuma arma comigo. A minha arma particular encontra-se no cofre da reserva de armas do CPA M5. Este é o momento em que ele voltou atrás e assumiu que teve relação sexual com Gisele horas antes da morte, o que foi provado pelos peritos. Inicialmente, ele dizia que os dois não tinham mais um relacionamento há meses. No dia 17, a gente conversou, nos emocionamos, choramos abraçados ali sentados no sofá, lembrando os momentos bons, nos beijamos, tivemos ali no sofá mesmo da sala uma relação sexual, que ela estava só de camisola, e ali a gente vou usar o termo, fez amor pela última vez. Daí quando terminou ali a relação sexual, a gente foi dormir cada qual no seu quarto. Você usou preservativo? Não, não usei. Eu nunca usei preservativo com ela. Pois não. Eu estou afastado do serviço, estou de licença prêmio, tá? Não estava trabalhando. O senhor, em relação a eventuais comorbidades, registrou pressão alta e o uso de medicamento. O senhor tem acesso a esse medicamento? Informou no HPM? Excelência, eu ando sempre no bolso da minha calça jeans, no caso, agora não mais, porque eu estou com esse uniforme aqui, mas com uma cartelinha de captopril, 25 miligramas, porque quando eu fico muito, vamos dizer assim, estressado por algum motivo, nervoso, daí sobe minha pressão e eu tenho que tomar um captopril. O senhor está com acesso a um medicamento no presídio?
Sim, eu deixei com o tenente aqui que está de oficial de dia, e aí se eu precisar fazer uso, pelo que o tenente me explicou, eu vou ter que ir até o IS para retirar. A gente vai mostrar as provas utilizadas pela Corregedoria da Polícia Militar que Gisele Alves Santana sofria violência psicológica, patrimonial, física e também doméstica. O tenente-coronel Geraldo Neto foi preso pela Corregedoria da Polícia Militar em São José dos Campos, no interior do estado. Lixo! Lixo! No pedido de prisão, ficou claro que, de acordo com a investigação da Corregedoria, a versão apresentada pelo oficial de que Gisele havia se suicidado depois de uma discussão não era verdadeira. Para os investigadores, ela foi assassinada pelo próprio Geraldo Neto. O oficial da PM, que se intitulava macho alfa, provedor de uma fêmea beta, também reclamou da falta de sexo. Deu minha testosterona no 939, sem fazer reposição hormonal. 939 é a faixa etária de homem entre 16 e 21 anos. Imagina eu ali meses, quase ali sem ter relação sexual. Gisele Alves foi encontrada morta, com um tiro na cabeça, no dia 18 de fevereiro, no apartamento onde o casal morava no Brás, na região central da capital. A família dela foi a primeira a contestar a hipótese de suicídio 24 horas perseguindo a minha filha. E disse à polícia que o casamento com o tenente-coronel era conturbado e as conversas entre eles, apresentadas na representação pela decretação da prisão preventiva emitida pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, provam isso. Com tantos detalhes contados por ele, até a cueca do tenente-coronel entrou na lista das contradições. Aí você conseguiu ter certeza que foi um tiro na cabeça? Não, eu vi ela caída no chão com sangue em volta da cabeça. Daí o que eu fiz? Eu não desliguei o chuveiro, eu vesti a bermuda sem colocar a cueca, eu vesti a bermuda por cima do corpo, esse corpo ainda molhado. Essa é mais uma contradição, porque nas câmeras corporais você tá com cueca. Eu tô com cueca? Isso. Então, mas eu vesti a bermuda, mais uma contradição. Alguns desses diálogos, Gisele escreveu: "Você pediu para eu não ir embora, eu fico e você continua igual, até pior, com seu tratamento, falando coisas para me humilhar, para me provocar. Se você quer separar, vamos separar. Mas se você continuar, vai ter que mudar seu comportamento estúpido, ignorante, intolerante e sem escrúpulos. Estou deixando bem claro para você que não vou aguentar muito tempo esse comportamento babaca. Toda hora jogando piada, me chamando de burra, mandando arrumar um soldado. O que a função tem a ver com relacionamentos?" Em outras mensagens, Geraldo Neto disse a ela que lugar de mulher é em casa, cuidando do marido, e não na rua, caçando assunto. Rua é lugar para mulher solteira, à procura de macho. A Polícia Técnico-Científica de São Paulo fez mais de 20 laudos periciais em menos de um mês. Por meio do exame necroscópico, foi possível concluir que Gisele tinha marcas de dedos no pescoço e desmaiou antes de ser baleada e morta com um tiro na cabeça. Que o disparo da arma foi dado de baixo para cima e com um cano encostado na cabeça. Que seria necessário refazer vários exames no corpo, até mesmo complementares, como o toxicológico, que não encontrou resquícios de álcool ou drogas, descartando a possibilidade de Gisele estar dopada ou embriagada. Os peritos não detectaram pólvora nas mãos de Gisele nem nas de Geraldo, e disseram que a posição em que Gisele foi encontrada caída e segurando a arma é incomum em casos de suicídio. Segundo os peritos, o mais provável seria que ela largasse a pistola. De acordo com a hipótese técnica apresentada no laudo pericial, Gisele estava na sala, de costas, voltada para a varanda. O tenente-coronel, então, abordou ela por trás, imobilizando o rosto com a mão esquerda na mandíbula e apontando a arma com a mão direita contra a lateral da cabeça dela. Gisele tentou desviar a cabeça para a esquerda. Nesse momento de esquiva e luta, que deixou marcas de unhas e dedos no rosto, aconteceu o disparo. O sangue espirrou no vidro da varanda e na parede, criando uma área de sombra, onde a própria mão do atirador bloqueou as gotas. O sangue escorreu pelo ombro de Gisele. Geraldo Neto, então, colocou o corpo suavemente no chão. Durante esse movimento, o sangue muda de direção e escorre para a região do peito. Com a vítima no chão e sobre uma poça de sangue, o tenente-coronel levantou o braço dela e colocou a arma em sua mão direita. E depois
soltou sobre o sangue. Esse impacto da mão com a arma no chão fez com que o sangue espirrasse no rack da sala. Uma das principais provas da perícia são as marcas de dedos encontradas no pescoço de Gisele. Para a polícia, ela foi esganada por trás antes de ser morta. Essa é a explicação do tenente-coronel, mais uma vez cheia de detalhes. Sábado, dia 14 de fevereiro, ela passou o dia com a filha, segundo ela. Você se lembra se ela tinha essa lesão? Porque são marcas fortes. Não, ela tinha alguns hematomas. Não tinha não, doutor. Então ela não tinha essas lesões. Então provavelmente essa lesão foi entre 17 e 18. Não, doutor, porque eu não fiz lesão nenhuma nela e ela só estava eu e ela no apartamento entre 17 e 18. O que eu posso afirmar para o senhor é que não fui eu que fiz. Daí a minha suposição. Sábado, ela passou das 9 até as 18 horas na Feirinha Oriental da Liberdade. Com certeza absoluta, em vários momentos ela deve levar no colo. Às vezes ela levava de cavalinho nas costas, às vezes levava de frente, barriga com barriga, segurando nas perninhas dela, ela entrelaçava as pernas na cintura e apoiava as mãos no pescoço, mas era comum a Gisele levar no colo. E eu nem unha tenho, ó. Eu vou unha. Para terminar, o oficial da PM paulista falou sobre o sofrimento dele. O homem que escrevia em mensagens de texto para a mulher, dizendo que era um rei religioso, honesto, bonito e gostoso, agora diz que conversa com Deus atrás das grades. Até agora eu não consigo acreditar, doutor. Eu faço minhas orações todo dia e eu falo com Deus. Deus, como uma pessoa saudável, jovem, uma vida inteira pela frente, bonita, sem nenhum defeito físico, até hoje eu não acredito como ela fez isso. Até hoje eu não consigo acreditar como a minha esposa tirou a própria vida. Alguns outros pontos chamaram a atenção durante a investigação, como o fato de o coronel telefonar para a polícia militar para pedir socorro apenas 29 minutos depois da vizinha escutar o tiro. No depoimento à polícia, o coronel contou que estava tomando banho quando a mulher atirou na própria cabeça, mas quando os socorristas chegaram ao imóvel, o encontraram com o corpo seco. Depois de ligar para um desembargador, amigo dele, que foi ao prédio, Geraldo foi para o banho. De acordo com a versão dele, seria um segundo banho em menos de 2 horas, desobedecendo inclusive a orientação de policiais militares que estavam no local. Exames indicaram a presença de sangue de Gisele no box do banheiro e em outros cômodos do apartamento. A perícia usou o luminol, aparelho que usa reagentes para detectar sangue através da luz. Depois da perícia no apartamento, 3 policiais militares mulheres foram até lá limpar o imóvel. Por causa dessa conduta, o coronel passou a ser investigado pela Corregedoria da PM, também por abuso de autoridade. A nossa equipe perguntou para a Secretaria de Segurança Pública mais uma vez sobre o motivo do desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Kogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo, comparecer à cena aí desse crime, já que agora é tratado como crime a morte da Gisele. A Secretaria informou que ele foi na condição de amigo, disse que analisaram todas as imagens das câmeras corporais e que não foi detectado nenhum ato de ingerência do desembargador. Sobre a limpeza no apartamento realizada pelas 3 policiais militares, a Secretaria disse que foi uma questão de humanidade, já que num primeiro momento o que se tinha era uma versão de suicídio. Nós perguntamos também quem ordenou que as 3 PMs fossem ao apartamento fazer essa limpeza. O que o coronel Gonzaga foi fazer ali no local e por qual motivo ele conversou de forma privada com o tenente-coronel Geraldo Neto e com o desembargador Kogan. O que 2 policiais militares foram fazer no apartamento às 7 da noite, permanecendo 40 minutos no local. Quem ordenou? E quem autorizou também a ida do tenente-coronel ao apartamento à noite, junto de 2 homens, o que eles foram fazer lá. Em nota, a Secretaria disse que a Polícia Civil e a Corregedoria investigam com rigor e sigilo o feminicídio da soldado Gisele Santana. E garante que qualquer irregularidade identificada vai resultar em punições imediatas aos envolvidos. E o Lucas conversou agora há pouco com os pais da Gisele Alves Santana pela primeira vez, depois da prisão do tenente-coronel. O que é que eles disseram, Lucas? Que estão aliviados, mas ainda de coração partido, viu, Alan? Nós estivemos na casa deles no Itaim Paulista, na Zona Leste, um bairro simples da cidade de São Paulo, bem no extremo.
Inclusive, isso foi no dia 23 de fevereiro, né? 5 dias depois da morte da Gisele. Eles estavam bastante chateados, muito tristes, mas foram enfáticos dizendo que jamais a filha tiraria a vida da forma que havia sido pontuada pelo próprio tenente-coronel Geraldo Neto, como se ela tivesse se suicidado. Eles disseram que conversavam muito com a filha e que a própria Gisele já tinha dito para eles que manifestavam interesse de se separar, de sair de casa. Inclusive, os próprios pais já tinham procurado até uma outra casa na rua onde moravam para que a Gisele saísse do Brás, no apartamento onde morava com o tenente-coronel, e fosse para a Zona Leste para morar bem próximo aos pais com a filha de 7 anos. Dessa vez, agora, os pais estão mais aliviados, mais calmos, mas mesmo assim ainda com o coração partido e querem justiça até o fim. Só de ver ele indo preso, viu? Aliviou, né, meu coração um pouco. Tá partido, viu? Destruiu na minha família, viu? Mas só de ver ele indo preso, tô um pouco, né, aliviada. Eu tinha certeza que minha filha nunca faria isso, nunca. Isso aí eu tinha certeza já, né, que né, tinha sido ele mesmo. Tinha sido ele. Não esqueço um instante minha filha. Vou lembrar dela, viu, assim, ela sempre alegre, como ela sempre foi. Só agora no final, né, que minha filha, né, ficou assim, passando por isso. Né, o sofrimento que ela passou. Sei que minha filha não volta nunca mais. Mas só espero que a justiça, viu, que esse homem nunca seja solto e que ele continue preso. O tenente deu entrada no hospital alegando crise de ansiedade, Fabi. E a prisão foi mantida na audiência de custódia, viu? Ele segue afirmando que não matou a mulher dele, a Gisele. No fim da tarde, o tenente-coronel Geraldo Rosa Neto deu entrada no hospital da PM com crise de ansiedade. Mais cedo, ele passou por audiência de custódia, em que foi mantida a prisão dele. O oficial já é considerado réu pela morte da esposa, a soldado Gisele Santana. Em novo depoimento, Geraldo manteve a versão de suicídio da mulher. Segundo a perícia, a distância do disparo sem contato com a pele pressupõe que o atirador controlava a arma e a posição da cabeça da vítima, o que é incompatível com a hipótese de suicídio. O relatório final da investigação rebate a justificativa que Geraldo deu ao jornalista Roberto Cabrini sobre as marcas no pescoço. Provavelmente foi a filhinha que fez, agarrada no pescoço da mãe, que nem uma macaquinha que ela andava com a mãe grudada, quando se cansava e subia no colo da mãe, abraçava com as pernas atrás do quadril e segurava com as mãozinhas atrás do pescoço. O documento diz que essa versão é técnica e morfologicamente insustentável. Segundo o relatório da polícia, o oficial estava com o cabelo visivelmente seco, o que contradiz a versão de que estava no banho quando ouviu o disparo. 9 minutos depois, ele aparece com os cabelos molhados. Testemunhas disseram que Gisele jamais apresentou qualquer comportamento suicida. Uma policial declarou que Geraldo não compareceu ao velório nem ao enterro da esposa. Outra PM afirmou que havia comentários de que câmeras de segurança filmaram o tenente-coronel com as mãos no pescoço de Gisele. Para a Justiça, a prisão do tenente-coronel deve garantir os depoimentos de testemunhas que também atuam na Polícia Militar e poderiam ficar intimidadas por ele ter uma posição de comando. A Corregedoria da PM deve encaminhar cópias das investigações contra o oficial. Uma das queixas contra ele resultou na condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais para uma sargento da PM. Na sentença, a juíza declara que Geraldo tinha como objetivo atingir a autoestima e a dignidade da subordinada, ao fazer uma falsa acusação. Porque a justiça ela conseguiu detectar, né, que ela realmente foi lesada. E o Estado ele é responsável pela conduta dos seus oficiais e no ambiente de trabalho público, né, inclusive
deve ser pautado com muito respeito. A defesa de Geraldo Rosa Neto já deu entrada no pedido de liberdade e afirma que confia nos responsáveis pelas investigações. Inclusive, eles estão pedindo para que esse caso seja julgado na Justiça Civil, na Justiça Comum. Exatamente, mas aí é uma interpretação equivocada, eu acredito, por parte da defesa, porque são duas investigações. Uma do processo, o Ministério Público entender que essas outras pessoas, né, policiais, desembargadores, cometeram crime, né, irão responder por isso. E uma coisa que chama atenção, ele falou que teria acordado, né, por volta de 7 horas da manhã. E a prova técnica, por isso que eu falo, hoje não dá mais para mentir contra o celular. O celular foi apreendido dele e verificou movimentação, início de movimentação de mensagens a partir das 5 horas da manhã. Opa. Ele começou a verificar as redes sociais dele e dela. Então ele estava acordado desde as 5 horas da manhã. Então não procede aquela alegação de que ele teria acordado às 7 horas da manhã. Aliás, por falar em celular, você sabe que essa quantidade de papel que a nossa fonte aqui tem nas mãos, doutor Guastelli, é justamente porque ele estava olhando as mensagens. A gente teve acesso a toda a troca de mensagem entre o tenente e a mulher Gisele. Isso durante várias semanas, Sim. inclusive, que dava uma conotação de que ela, sim, era humilhada, de que ele controlava a vida dela, inclusive com algumas mensagens que acabam de surgir. Você trouxe mais mensagens. Sim, trouxe mais mensagens aqui, porque são centenas de mensagens, praticamente um mês de recuperação de mensagens. Nós vamos ver aqui no telão algumas e depois eu leio outras. Então vamos lá, vamos ver a primeira mensagem aqui. Aqui ela dizendo, ó, por favor, Fabi. Pode deixar, eu vou sair da sua casa, vou me acertar para sair. Ou seja, está se preparando já dizendo que vai deixar a casa e o casamento vai acabar. E quero divórcio. Aceita, não confio em você. E aí ela disse, pode deixar, vou sair da sua casa, vou me acertar para sair, porque a casa seria dele. E ele ficava dizendo que pagava tudo, que gastava muito. Que seria aquela violência patrimonial, né? Da qual ela sofria Se tiver também. mais mensagens, pode colocar aqui no telão, por favor, e... Olha lá. Olha. Nada justifica uma traição. Você não sabe como é viver com isso. Não tem um dia que não lembre dessa história. Olha, esse caso aqui é um ponto importante que ela fala sobre a traição. Ou seja, ela já tinha vivido um processo de traição e aí parece que viveu um outro processo com ele. O que a gente percebe pela troca de mensagens aqui, que ele era uma pessoa que não respeitava a soldado Gisele. E ele atraía com outras pessoas, inclusive do serviço dele, do batalhão. Tanto é que outras pessoas mandavam para ela mensagens, né? E aí depois ela ia verificar e ia perguntar, e realmente, ele era uma pessoa inescrupulosa, né? Que não a respeitava, atraía com qualquer uma. Como eu disse ontem, e ela mesma disse aqui nas mensagens, né? Que ele pegava qualquer tipo de mulher. Né? Saía com qualquer tipo de mulher. Tem mais alguma mensagem aí que o senhor encontrou? Algo de destaque? Tem mais duas aqui no telão. Tem mais Vamos duas pro aqui, telão. aí sim a gente vai trazer mais ali em primeira mão. Aí ele fala, eu não queria você trabalhando no QG, cheio de homem te chavecando. Sabe o que é o QG? QG é como se chama o quartel-general deles. Aí eu vou explicar já já. Aí ele diz, fotos juntos no perfil, casados na bio. Não cumprimentar homens com um beijo no rosto e abraço. Não usar roupas e fardas coladas. Aqui é o que ele dizia para ela, né, na continuação das mensagens. O QG é o local onde ficam aqueles policiais, geralmente os policiais que têm patente e que não saem, não ficam no serviço na rua. Portanto, eles, o que dizem, né, na corporação, eles ficam mais cheirosos porque não transpiram tanto, ficam no ar-condicionado. E esse tal do QG aí é que tem sido o ponto de discórdia dele, ele não queria que ela ficasse. Agora aqui ele queria que a Gisele estampasse nas redes sociais de que era casado com ela. Então você coloca lá em cima com quem você é casado. Até aí tudo bem. Pra além de tudo, não, mas exigir isso de alguém esse que é o aqui é uma problema, exigência. né? Ó. Esse é que Ele exige isso, mostra um controle sobre as redes sociais dela. Ou talvez esteja passando aqui algumas informações do que ele acredita que seja o relacionamento no ponto machista dele, né? Sim, e aí quando ele fala usar roupas coladas, não usar roupas coladas, aí ela responde pra ele o seguinte na mensagem, você está me confundindo mesmo, minha farda não é colada, está folgada inclusive, preciso mandar ajustar. Aí ela continua, a Fox, a terceira companhia do 49º Batalhão, é quem era embalada a vácuo, ou seja, usava roupa coladinha, e ela não. Muito bem. A gente está acompanhando todos os detalhes e tem mais mensagens, mais informações. Dudu Camargo vai estar ao vivo trazendo mais informações direto do presídio Romão Gomes, onde está o tenente-coronel, onde ele está preso, respondendo por feminicídio. 6 horas, 11 minutos. Outro ponto que chamou a atenção foi a presença de um desembargador no local do crime. E horas após, a presença de outras policiais que foram até o apartamento do casal, localizado no Brás, região central aqui da capital, e limparam o ambiente. Hoje nós vamos conversar, agora ao vivo, com o advogado que representa essas policiais, o Mauro Ribas, que está chegando para nos ajudar a esclarecer mais um ponto desse caso. Tudo bem, Mauro Ribas? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia aos espectadores da SBT News. Mauro, eu acho importante deixar claro
como e quem pediu para que essas mulheres, também policiais militares, fossem até o apartamento do tenente-coronel Neto e também da soldado Gisele? Em qual circunstância aconteceu esse pedido? Bom, Luara, esse pedido foi uma requisição formal do NAPS, o setor de psicologia do Comando de Policiamento M1, ou seja, o Comando de Policiamento da área do onde fica o apartamento. Esse Comando de Policiamento requereu ao CPA M5 dessas policiais militares, da quais elas fazem parte do serviço administrativo, ou seja, requereu ao comando de lá e ele determinou que elas fossem. Qual é uma grande questão desse requerimento? O local já estava liberado e seria liberado naquele momento para a família da vítima poder retirar os pertences dela do local. Então não era razoável que a família da vítima adentrasse o apartamento da forma com que ele estava. Então foi uma determinação oficial para policiais do setor administrativo. Ô, Mauro, essa determinação, ela tem a assinatura de algum superior, de algum coronel, de alguém que determinou isso? Então elas foram como oficiais? Elas foram de forma oficial determinadas pelo comando delas, que não é o Coronel Neto. O Coronel Neto, que está sendo investigado, que foi preso, ele não faz parte da cadeia de comando direta delas. Elas são do setor de relações públicas do M5, ligadas a um capitão, e este capitão se liga diretamente ao comandante do CPM5, que é o Coronel Bueno, ou seja, o Coronel Neto é uma parte à parte dessa situação e não participou da gerência dessa ordem. Mauro, qual era o grau de proximidade dessas policiais com o tenente-coronel? Elas chegaram a trabalhar diretamente com ele? Elas conheciam pessoalmente o tenente-coronel? Apenas subordinação hierárquica, nenhum grau de proximidade pessoal. Obviamente, por ser um tenente-coronel, elas o conhecem. Evidentemente, na capital é difícil falar que um praça da Polícia Militar não vai conhecer um tenente-coronel que trabalha na mesma região, mesma unidade, mas elas não tinham relação direta funcional com eles. Não eram da mesma seção, não eram do mesmo serviço operacional, por exemplo. E com Gisele, elas tinham algum tipo de contato? Apenas profissional. Agora, esse contato profissional, diante do cenário que vieram à tona, né, as trocas de mensagens e etc., elas em algum momento falaram que conheciam a história desse casal? Se Gisele desabafava em algum momento o tipo de violência que ela sofria? Não, essas policiais que foram até o local não fazem parte deste círculo de amizade da Gisele, com quem ela tinha as conversas que foram apresentadas com relação a episódios de violência, os episódios que ela passava dentro de casa nessa situação. Não tem nenhuma relação com a investigação em si. Elas entram na investigação a partir do momento que recebem essa determinação para devolver o apartamento da forma com que ele estava antes dos fatos. E em nenhum momento elas desconfiaram, até pelo que elas encontraram ali quando foram fazer aquela limpeza, em nenhum momento elas desconfiaram que poderia se tratar de um feminicídio? Luara, naquela situação delas, o local já estava muito alterado. Já tinha passado pelo local o resgate, a Gisele já havia sido levada, já tinha passado a perícia pelo local, já tinha sido liberado pelo delegado de polícia, liberado pela autoridade de polícia judiciária militar. Então, naquele momento, o local ele já não tinha mais elementos para poder indicar qualquer coisa para qualquer policial. Já tinha muitas pessoas passado por lá. Ou seja, tratava-se de um local simplesmente a ser restaurado da forma que estava anteriormente, por uma questão mais psicológica, uma questão mais de apoio à família da Gisele, que seria liberada para retirar os pertences dela. Mauro, como que fica agora o trâmite processual? Quando nós falamos do tenente-coronel, ele agora é réu, ele está preso e vai responder por feminicídio e também por prejudicar ali o andamento, violação processual, né? Tem essa fraude processual, melhor dizendo. Estava fugindo a palavra, mas consegui resgatar aqui. É um processo que não surge só, não acontece só na esfera policial, militar, mas também penal, na justiça comum. E como fica a situação dessas mulheres nesse trâmite processual? Bom, vamos lá. O tenente-coronel Neto, ele vai ser processado na vara do júri da capital pelo feminicídio, pela fraude processual, ou seja, será julgado pelo tribunal do júri. Esse processo, ele não se comunica com o processo administrativo que ele vai responder, um conselho de justificação. O que é esse processo, esse conselho de justificação? É um processo que julga a indignidade de um oficial de permanecer nos quadros da corporação. Este processo, ele é mais amplo, porque ele não atinge apenas a questão do crime de feminicídio e do crime de fraude processual. Ele atinge a conduta do Coronel Neto como um todo. Então, todas aquelas informações, daquelas mensagens que foram levadas, todas aquelas informações de outras policiais que foram trazidas aos autos da investigação, isso daí vai ser levado para este processo administrativo, que acaba, o final dele é na Justiça Militar, para avaliar a conduta moral
e a possibilidade de permanecer ou não nos quadros da corporação, ou seja, um processo mais amplo. E neste processo que entra um contexto necessário de que as policiais sejam ouvidas, principalmente ali para demonstrar que elas não que o Coronel Neto não teve participação, gerência nenhuma nesta questão delas irem até o apartamento. Em algum momento, elas falam sobre algum tipo de pressão para essa atividade, algum tipo de assédio moral para isso ou não? Não, na verdade é um cumprimento de ordens, Luara. O policial militar que está à disposição da administração militar, ele recebe uma ordem. Se essa ordem não for manifestamente legal, ele tem que cumprir. Neste caso, especificamente, nós estamos falando de um local que já estava liberado pela perícia, liberado pelo delegado, liberado pela autoridade de investigação militar, ou seja, a autoridade de polícia judiciária militar. Então não haveria o que se falar de uma ordem manifestamente legal. Seria diferente o caso se, por exemplo, enviassem elas para limpar antes da perícia passar pelo local. Aí nós estaríamos falando de uma adulteração do local de crime, uma fraude processual, uma ocultação de provas. Mas neste caso não. Então, qualquer oficial seria capaz, que estivesse na cadeia do comando e ligado a esta ocorrência diretamente, poderia dar esta ordem para um policial militar restaurar o local da forma que ele estava anteriormente. Mauro, antes de encerrar, só quero aproveitar a sua participação aqui com a gente, tirá-lo da condição de advogado de defesa dessas policiais e trazê-lo para a realidade como um advogado especialista em júri, um advogado criminalista. Esse cenário todo, para chegar até onde chegou a investigação, um desembargador presente no local dos fatos, o tipo de discurso, a sensação de impunidade ou algo que o tenente-coronel acreditava que ninguém ia questioná-lo sobre aquela versão dos fatos. Isso coloca em xeque também e pode ser algo grave nesse rito processual daqui para frente, pela sua experiência, não como advogado dessas policiais. Bom, Laura, inicialmente a presença de um desembargador num local de crime, seja ele um local de suicídio, seja ele um local de um possível feminicídio, como vai ser apurado agora, ao meu ver, ela é extremamente reprovável. No mínimo, ela não é aconselhável. Até porque nós estamos falando de um caso que poderia chegar a uma Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, essa proximidade de um desembargador com um local de crime, não, mesmo se for como amigo ou de qualquer forma, não é uma questão que leva àquela lisura para o Poder Judiciário. E nós estamos vivendo uma crise institucional do Poder Judiciário sem precedentes. Então, isso daí sim, eu acredito que seja uma questão a ser avaliada nas esferas competentes, obviamente. Com relação ao tenente-coronel Neto, que vai ser submetido ao tribunal do júri, agora ele perde qualquer possibilidade de influência, seja pelo seu cargo, seja pela função que ocupava, porque o tribunal do júri é composto pelo povo. E o povo, quando for lá ser escolhido para julgar, de uma centena de jurados que serão sorteados para aquele dia, ter 25 jurados lá, e serão sorteados novamente para 7 julgarem, eles são totalmente isentos à situação. Por mais que tomam conhecimento dos fatos pela imprensa, por mais que tomam conhecimento como população em si, eles tomarão conhecimento no dia das provas do processo, das versões trazidas por acusação e por defesa, e julgarão a partir disso. Então, o tribunal do júri é uma certeza que nós temos da participação popular em plenário e de lisura do julgamento. Por quê? Nós estamos falando de pessoas que não têm possibilidade de serem influenciados por autoridade e, ao mesmo tempo, não estão vinculados diretamente a um pré-julgamento condenatório. Perfeito, Mauro. Só para a gente encerrar agora, sim, minha última pergunta, tá? Diante da sua experiência, das últimas afirmações do tenente-coronel, ele que agora é réu por fraude processual e também por feminicídio, se confirmando, vindo uma condenação, qual é a pena mínima que pode ser aplicada em casos como esse? Bom, Laura, a gente supondo que a defesa ela irá sustentar o que já foi dito até agora da questão do suicídio, inicialmente nós estamos falando de um julgamento que será extremamente técnico. Nós estaremos falando de prova pericial contra prova pericial. Acredito que a produção da defesa, neste caso, ela passará necessariamente pela habilitação de assistentes técnicos, habilitação de especialistas em balística, medicina legal, para trabalhar a defesa dele, considerando que seja esse caminho seguido pela defesa, como foi demonstrado pelas entrevistas fornecidas pelo coronel. Caso seja aprovada a autoria, seja condenado pelo feminicídio, pela fraude processual, com as qualificadoras a ele imputado, nós estamos falando de uma pena que, consideradas as circunstâncias agravantes, o fato dela ser mãe, superará 30 anos de prisão. O que a gente está vendo aí, né? Que informação traz essa foto, doutora? Então, a gente consegue ver exatamente posição dos dedos da mão, pressionando, então, e inclusive até a altura dos dedos, que tem distâncias diferentes, segurando nessa região. Então, aonde pressiona exatamente, ele fica mais claro e na borda ele fica mais escuro, mais o roxo, a equimose que a gente fala. E aí tá a lesão por assinatura que quem olha agora, até também com o que eu tô falando, é claro para entender que
foi causado por uma mão. Então, isso não há como discutir. Isso, o mecanismo, a forma como foi feita, aí a perícia de local vai ajudar. Mas o legista escrever por assinatura, ele consegue dizer exatamente qual foi o instrumento que causou aquela lesão. E parece ser recente? A foto, ela engana muito, tá? Mas o que a gente viu falarem as descrições nos traz uma coloração mais avermelhada. Então, é muito recente. E, claro, pode-se discutir que isso não tenha sido exatamente no momento, a gente não tem como precisar hora. Mas aí a gente entra num contexto daquelas mensagens, de tudo que foi visto, a perícia que consegue montar toda a dinâmica do crime, que não é algo fácil, e ver uma lesão por assinatura, é difícil a gente falar de outra coisa aqui. Muito esclarecedor. A gente tem agora a próxima arte que nós preparamos para mostrar outros detalhes importantes, né? Isso aí é do trajeto da bala, a gente já falou. Na verdade, agora tem foto por foto, mas pode passar então. Quais são os outros que nós temos? Bom, o armário. O armário. Qual que é a informação agora aí, Caio, dessa parte do armário que nós temos? Só para a gente poder discutir aqui no nosso estúdio. Porque primeiro nós tivemos ali a altura onde a arma estava, né? Foram sangues também, vestígios de sangues encontrados pela arma, só pra gente encontrados pela perícia. A questão do armário ali foi uma informação importante, porque quando perguntaram, vamos lá, o tenente-coronel, ele disse que a Gisele, enquanto ele estava tomando banho, pegou a arma dele, né, a pistola da corporação, e utilizou para se matar. E aí a polícia perguntou, onde então estava a arma? Ele diz, estava em cima do armário. Chegou-se à conclusão de que ela não teria altura suficiente para pegar a arma, Caroline, se não fosse com a utilização de um banquinho ou de uma cadeira que não estava ali no local. Isso também é um outro indício que mostra, inclusive fizeram ali a simulação com ele, e uma simulação em 3D, mostrando que ela não calçaria nem a mão, nem se tivesse na ponta dos pés. Também é uma outra prova, né, obtida de que, na verdade, ele que poderia ter retirado essa arma, né? Dá pra ver, não sei se a imagem pode mentir um pouco, mas esse guarda-roupa em cima, ele tem até uma parte mais elevada, o que fica mais difícil ainda colocar a mão e puxar. Verdade. De certa forma. E, assim, é importante comentar uma coisa, até peço desculpas com todo respeito, Gisele, família e toda a sociedade, mas, assim, é irônico falar que assistiu muito seriado e achou que iria montar uma cena que a perícia não iria conseguir entender. Achou que tinha cometido o crime perfeito. Então, assim, tem as explicações aqui, comenta de perícia, assiste perícia em vários lugares e acha que sabe fazer e enganar. Então, assim, não é desse jeito. A perícia vai lá e busca. A gente vê ali as medidas, a Gisele tinha 1,65 m, a altura do guarda-roupa com o pezinho, 2,04 m, e aí fizeram, inclusive, a altura que a Gisele poderia alcançar levantando os pés, na ponta dos pés, seria 1,73 m, ou seja, ainda assim muito abaixo da altura total deste armário. É mais uma prova, né, utilizada pela Polícia Civil com base no laudo pericial. Vamos agora a mais uma prova que nós retiramos do laudo, né, tudo isso anexado no inquérito policial, que foi determinante, inclusive, para o pedido de prisão feito pelo delegado. Outros pontos que nós vamos trazer agora, pode voltar para cá, tem outra, se tiver outra diferente, a gente vai. Prepara por gentileza agora a foto da arma. Não, tá bom, pode colocar essa daí. Pode colocar essa daí em tela cheia, Marcão. O que nós temos aí é o sangue escorrido. Ajude-nos a entender, né, porque me parece que até as primeiras pessoas que estiveram no local perceberam ali uma diferença nos respingos de sangue, né? O que comprova isso daí? Respingos de sangue, eles não mentem, porque isso é física. Então, ali a gente vê marcação da provável direção do sangue. O sangramento que ela teve, é importante a gente saber de que local, né, esse sangue veio para conseguir determinar que local ele percorreu e como ele literalmente escorreu por ali. E ela teve tanto a localização do próprio disparo, mas também o nariz com sangramento e o ouvido, porque nessas fraturas de base de crânio é frequente que o sangue acabe escorrendo também nessas localizações. Então, eu fico de verdade curiosa para saber nessas regiões como estava também a parte do sangue. Isso eu acho que a gente não vai ter a informação. Mas só pelo que a gente já vê aqui, dá para entender que a posição que ela está, é impossível que isso tenha escorrido, né, dessa forma, numa dinâmica natural de ela cair sozinha no chão. No início da semana, Geraldo afirmou que não se aproximou em nenhum momento do corpo da esposa, enquanto ela estava caída dentro do apartamento, no Brás, na região central de São Paulo. É mentira que foi encontrado sangue no banheiro que eu tomei banho? Não, é verdade. Mas foi o bombeiro que pisou com a bota suja de sangue lá, não foi eu. Tá. Eu não cheguei a menos de 2 metros do corpo da minha esposa, nem da arma. Coronel, tinha sangue no apartamento inteiro. Entendi. Fala a verdade, vamos trabalhar com a verdade, não é bonito, não é? O que pintou... A mentira do diabo.
O documento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo desmente a versão do tenente-coronel. Exames periciais apontaram sangue na roupa em que ele usava no dia do crime. O trecho do documento destaca que o luminol apresentou reação positiva na bermuda jeans dele, com padrão de gotejamento latente. Tudo em frontal contradição com a versão de que não teve contato com o sangue e não manipulou a cena. Joel, uma outra contradição do tenente-coronel, que agora está detido aqui no presídio militar Romão Gomes, foi revelada após a quebra do sigilo telefônico do celular dele. O aparelho foi apreendido no dia do crime. Em entrevista ao Brasil Gente, Geraldo Neto foi categórico ao enumerar a sequência de ligações que realizou após encontrar a esposa baleada na cabeça. O senhor ligou primeiro para o resgate, para o socorro ou primeiro para o amigo do senhor? Primeiro para o resgate 193, resgate do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, na sequência 192, SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, depois para o 190, para o policiamento, depois para o meu comandante, Coronel Bueno, para dar ciência a ele do que estava ocorrendo, e em quinta posição para o meu melhor amigo, não é porque ele é desembargador. O mesmo documento do Tribunal de Justiça Militar revela que, ao contrário do que foi dito na entrevista, o tenente-coronel, antes do acionamento efetivo do 190, às 7h57, realizou sucessivas ligações a terceiros e apenas depois consolidou o chamado às equipes estatais, ou seja, o resgate. O documento segue. Tal sequência evidencia o retardamento não explicado do socorro e a priorização de contatos particulares. O tenente-coronel foi indiciado por feminicídio e fraude processual. E na hora a gente já sabe que não foi ela. Não foi ela. Foram dias acompanhando com revolta a trama fictícia criada pelo tenente-coronel. Mentiras que somente ele acreditava. O jeito frio de colocar Gisele, que tinha a alegria de viver, como a única culpada pela própria morte, chocou familiares. O tenente-coronel já está no presídio Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Horas após chegar à carceragem, a Justiça Comum também decretou a prisão preventiva dele, que agora se tornou réu pelos crimes de feminicídio e fraude processual. Geraldo Neto deve ser julgado pelo Tribunal do Júri. 7 pessoas é que vão decidir qual vai ser o destino dele. A alma dela gritava. E foi preciso uma exumação do corpo dela. Foi preciso ela voltar à tona de volta para mostrar a verdadeira face de quem realmente é o verdadeiro algoz de tudo isso. O perfil controlador, violento e narcisista do tenente-coronel foi revelado após a divulgação de mensagens trocadas pelo casal, em que Geraldo Neto deixava claro que Gisele deveria ser submissa a ele, mas como era uma mulher de personalidade forte, não se calava diante das intimidações e mostrava o descontentamento com a relação. Apesar disso, ainda tentava salvar a família. Ela tentou várias vezes ir para frente desse relacionamento, porque a gente vê nas mensagens, olha, se você não mudar, eu vou sair, muda. Ela poderia estar conosco aqui hoje e ele não precisava estar onde ele está também hoje, se ele não fosse uma pessoa possessiva, dominadora, controladora. Certa de que o marido não mudaria o comportamento, Gisele pediu a separação, 2 dias antes de ser morta. Ela queria voltar para a casa dos pais, onde havia construído no passado uma residência no mesmo terreno para morar com a filha de 7 anos. Chegou a avisar parentes sobre a decisão. Inclusive há relatos de que o casal já não dormia mais junto e nem usava aliança. Inclusive teve uma festa de aniversário da Gigi na casa da mãe deles, lá na casa da minha cunhada, do meu cunhado, que ela estava sem aliança e ele também estava sem aliança, então por ali você já vê que o relacionamento não estava bom. Gisele não estava feliz e sentia culpa pela filha ser obrigada a testemunhar uma rotina de brigas, discussões acaloradas e até agressões físicas, como mostra essa mensagem enviada pela policial ao marido.
Você enfiou a mão na minha cara ontem. O conteúdo foi extraído pela Corregedoria da Polícia Militar do celular do tenente-coronel. Muitas vezes ela falava, vovó, ele não me deixa mexer assim, vovó, se eu coloco a mão ali, ele briga comigo. Ele promete mundos e fundos até ele conseguir o que ele quer, só que aí depois ele vem e ele arranca a máscara e ele mostra realmente quem ele é, a pessoa. Gisele teve a vida arrancada, assim como a oportunidade de ver a filha crescer, de começar no emprego novo e de exercer o direito de escolher o que queria para o próprio futuro. Segundo a Justiça, Geraldo Neto foi quem apertou o gatilho e é o autor indiscutível de tantas perdas. A reputação dela, nós jamais deixaríamos ser manchada. A reputação dela é essa, de uma mãe zelosa, de uma esposa zelosa, porque em todo tempo nós vimos que ela tentou manter o casamento dela, de uma filha amorosa, de uma sobrinha amorosa, de uma pessoa que era da família, de uma pessoa que tinha vida pela frente, de uma pessoa que tinha muita coisa para viver. E é essa imagem dela que vai ficar. Além de ter denunciado Geraldo Neto à Justiça, o Ministério Público ainda pediu o pagamento de R$100 mil de indenização mínima à família da vítima, caso o tenente-coronel seja condenado pelos crimes. Hoje nós conseguimos muita coisa, que tem muitas mulheres no Congresso, muitas mulheres no Senado, muitas mulheres vereadoras. Mulheres, se levantem, mas não para limpar um apartamento de uma colega de vocês que foi assassinada, mas sim para lutar e fazer com que esta bandeira de mulheres que sofrem oprimidas dentro de quatro paredes não fique no esquecimento.